Dizia eu que a aritmética... não, questão objetiva 21 do ENAD de 2017. Uma equipe de engenharia foi encarregada de realizar a automação de um processo de dosagem e expedição, conforme ilustrado na figura a seguir. Temos 4 silos, A, B, C e D. A saída deles é controlada por 4 válvulas, VA, VB, VC e VD. Os silos são independentes. Temos 2 balanças, BM1 e BM2. Cada uma delas gera 2 sinais. O sinal PA para o peso do produto A e o sinal PB para o peso do produto B na BM1. E a BM2 gera os sinais PC e PD para os respectivos produtos. Essas balanças têm uma válvula de escoamento, cada uma delas, que é a VBM1 e a VBM2. E aí os produtos seguem para a expedição. O referido processo tem início quando pressionado um botão liga, BT liga. As balanças BM1 e BM2 funcionam em paralelo, de maneira semelhante. Primeiro, é despejado o material de um dos silos até que seja disparado o sinal correspondente ao peso desejado do produto. Em sequência, é despejado o material do segundo produto até que se obtenha um outro sinal correspondente ao peso desejado do produto. Após ser feita a dosagem de cada um dos produtos, as válvulas de saída das balanças VBM1 e VBM2 devem ser abertas por 10 segundos para o seu esvaziamento e para destinação ao carregamento de um caminhão na etapa de expedição. Para realizar uma nova dosagem, o botão liga deve ser acionado novamente. Considerando a situação descrita, assinale a opção em que é apresentada a implementação correta, em Graph 7, desse processo. Bom, temos as 5 alternativas aqui. Graph 7 não faz parte do nosso plano de curso, algo que foi corrigido para os futuros alunos. E então, essa videoaula eu vou tentar explicar uma parte do Graph 7. Não é minha intenção dar uma aula completa aqui no pouco tempo que temos, mas alguns aspectos dá para a gente ver aqui nesse tempo, e se for rápido demais, o recurso do vídeo é bem útil, que vocês podem voltar, qualquer coisa, ou me perguntar posteriormente. E outro detalhe também dessa questão é que todo o descritivo do processo é textual. Então a gente tem que interpretar o que é pedido para chegar num programa final. Esse tipo de exercício é bem comum, você ter que interpretar. E é uma situação mais real. Se você tem uma empresa de automação, por exemplo, você é um prestador de serviço, o seu cliente vai te descrever um processo que ele quer automatizar. Ele não vai te informar as tags, as tabelas verdade, esse tipo de coisa. Vai te fazer um descritivo e você tem que interpretar e gerar a automação necessária. Bom, então, iniciando nossa breve aula sobre Graph 7, uma das coisas principais do Graph 7 é que ele é uma linguagem de programação de PLC, onde a gente tem uma definição muito clara do que acontece antes e o que acontece depois. A parte sequencial do Graph 7 é muito clara. Isso facilita muito em alguns processos, como processos por batelada. Então, esses retângulos grandes que a gente tem no Graph 7 são as etapas. Para diferenciar uma etapa inicial, que é quando eu energizo o PLC, ele vai ter um segundo retângulo em volta. Então eu tenho essa característica para a etapa inicial. E lembrando o detalhe aqui, que o número interno não necessariamente descreve a etapa inicial. Eu não preciso ter a etapa inicial como A0.
Aqui eu tenho um exemplo que a etapa inicial é a 20. E toda etapa, para que seja concluída e a próxima etapa seja iniciada, ela precisa de uma transição. Essa transição é essa cruz, e associado a ela temos sempre uma condição, que é chamada de receptividade. Para que eu saia da etapa anterior e vá para a próxima etapa, eu preciso de uma determinada condição que está associada à transição. As etapas são associadas com ações. Ligar um motor, ativar uma saída, esse tipo de ação. Então, ao ativar a etapa, a ação é executada. Essas ações podem ter algumas variações. Por exemplo, ação com delay, seria o T1, é um atraso para executar a ação. Quando a etapa está ativa, ativar M depois de 5 segundos, nesse nosso exemplo. A ação limitada é o T-off. Na etapa 15, eu vou ligar Q só por 2 segundos. Então, esse L é de limited, é para limitar a ação durante 2 segundos. E eu tenho também ações retentivas. As ações no Graph7, elas só estão ativas durante a etapa. Então, para que eu tenha uma ação que se mantenha ativa, mesmo que a etapa associada a ela não esteja ativa, eu uso o set reset que vocês já viram em outras linguagens. É a ação retentiva. Algumas situações que não podem ocorrer são, por exemplo, duas transições consecutivas. Se eu tenho a etapa 1 seguida da etapa 2, eu não posso ter duas transições que levam de 1 para 2. Eu posso descrever todas as situações em uma única transição, mas eu não posso descrever duas situações diferentes, duas condições diferentes, em duas transições diferentes. E outra condição não aceitável é duas etapas seguidas. Para ir de uma etapa para outra, eu preciso de uma transição. Então, não posso ter duas etapas seguidas, sem a transição entre elas. Bom, outra característica do Graph7 é quando eu tenho uma divisão de sequências, eu tenho uma seleção de sequências. Aqui, a partir da etapa 8, eu posso ir para a etapa 9 ou para a etapa 2. Se a condição CB barra estiver ativa, eu vou para a etapa 9. Se a condição B estiver ativa, eu vou para a etapa 2. É uma condição ou outra. Eu não vou ativar as duas ao mesmo tempo. É uma seleção de sequências. E um tipo de seleção de sequências é quando eu tenho salto de etapas. Se a condição B estiver ativa, eu vou da etapa 3 para a etapa 4. Agora, se a condição CB barra estiver ativa, eu vou da etapa 3 para a 6. Também temos o retorno, a programação de loops em Graph7. Ao chegar na etapa 3, se a condição B estiver ativa, eu retorno para a etapa 2. Se a condição CB barra estiver ativa, eu vou para a etapa 4. E a condição que iremos usar nesse exercício é o paralelismo. Quando eu executo duas etapas, são executadas de forma paralela. Aqui, na etapa 6, com a condição R ativada, eu tanto executo a etapa 2 quanto a etapa 3. Esses dois traços horizontais paralelos, em cima e embaixo, que indicam que essas etapas são paralelas. As etapas ocorrem ao mesmo tempo. Tanto é que ambas são associadas são ativadas por uma mesma transição, a transição R. E agora, voltando ao nosso problema, temos aqui o descritivo e a figura. E primeiramente vamos analisar a letra A.
E aí eu destaco que, no descritivo do problema, as balanças BM1 e BM2 funcionam em paralelo. Ou seja, eu encho o BM1 com o produto A, enquanto eu encho o BM2 com o produto C. Então, letra A, eu tenho uma quebra de regra, eu não tenho paralelismo aqui, eu tenho uma seleção de sequências. E mesmo que fosse uma seleção de sequências o meu descritivo, ela estaria errada, porque o início de cada sequência, a etapa 1 e a etapa 4, teriam que ter uma transição associada a cada uma delas. A transição não poderia estar antes da seleção de sequência, como está aqui na letra A. Então a letra A não é uma resposta aceitável para o nosso problema. Pelo mesmo motivo, a letra E também não é aceitável. Eu não tenho paralelismo aqui na letra E. Já na letra B, eu tenho o paralelismo, mas a condição de que eu vou encher com o produto A para depois encher com o produto B a BM1 e encher com o produto C para depois encher com o produto D a BM2 não está respeitada, pois na etapa 1 eu abro tanto VA quanto VB e na etapa 4 eu abro tanto VC quanto VD. Então, eu não tenho essa condição respeitada de uma etapa eu abro VA, depois eu abro VB, nem do outro lado VC, depois VD. A letra B não atende. Bom, temos também que analisar a letra C. O paralelismo está respeitado, mas na etapa 3 para a etapa 4 e na etapa 7 para a etapa 8, eu tenho uma transição sem receptividade. Como eu vou sair da etapa 3 sem uma condição para ativar a etapa 4? E o mesmo caso para a etapa 7 ir para a 8. Então, toda transição tem que ter uma condição, ou no termo técnico, receptividade. A letra C não é a resposta para o nosso problema. E por último, a letra D é a única que sobrou. Por eliminação, eu já afirmo que é a correta. E todos os termos, todos os descritivos estão aqui respeitados. Eu tenho a etapa inicial 0. A partir do momento que pressiona-se o botão liga, eu vou paralelamente para a etapa 1 e para a etapa 5, que ativam VA e VC, respectivamente. A partir do momento que PA está ativo, eu vou para a etapa 2. E do outro lado, a partir do momento que PC está ativo, eu vou para a etapa 6. E todas as condições aqui são respeitadas. Eu não precisava, com a nossa análise, de saber que a etapa 3 aciona VBM1 por um limite de 10 segundos. Eu não precisava saber esse código L para a ação limitada. Eu conseguiria responder, mas pelo que a gente viu na nossa breve aula de Graph7, vimos que está respeitada essa condição também. E um detalhe importante é que, mesmo a ação sendo limitada em 10 segundos, eu ainda preciso da transição de 3 para 4. A transição é igual ao limite da ação, mas eu não precisaria ter essa condição. Eu poderia ter um tempo igual a 20 segundos na transição. Dessa forma, VBM1 ficaria ligado por 10 segundos, a etapa 3 continuaria ativa por outros 10, depois eu iria para a etapa 4. Com as duas condições paralelas finalizadas, eu volto para aguardar o pressionamento do botão liga. Então a letra D é a resposta da nossa questão 21.